Boa noite a todos. É com grande alegria, com grande prazer, que volto a fazer a palestra aqui no Lar Espírita Luz e Amor. Bom, antes de iniciarmos, vamos fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações e agradecendo ao Mestre por essa oportunidade bendita. Pedimos então a toda a espiritualidade amiga que está presente, que nos envolva em nossos lares, pois estamos assistindo essa palestra através dos meios de comunicação, pedindo que o mentor João de Deus, mentor dessa nossa casa, possa enviar os seus mensageiros de luz, assim como o Mestre Jesus, para o mesmo, para que esses mensageiros possam estar perto de nós, cuidando, tratando, amparando a cada um de nós no conforto dos nossos lares, para que haja harmonia, haja paz, haja tranquilidade e que nós possamos aprender um pouco com essas palavras, com essas passagens do Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, mais uma vez boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra de hoje. Bom, a palestra de hoje ela foi extraída do livro Caminho, Verdade, desculpa, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 27. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier com a inspiração do seu mentor Emmanuel. E no capítulo 27 ele fala assim: liberdade em Jesus. Sempre no início de cada texto desse livro, vem uma frase que Emmanuel conduz, né, no decorrer do seu livro, a, a ideia principal do texto, né? E nessa liberdade em Jesus, ele coloca assim: para a liberdade em Cristo, ele nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Paulo foi quem falou isso, está na Epístola de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Então, o que é interessante aqui é que Paulo, né, ele fala assim sobre a gente não voltar a ser escravo, né, não voltar a sofrer o jugo da escravidão, né? E na realidade o que a gente vê é que para a gente ser livre, né, assim como Jesus o foi, né, a gente tem que não ficar se preocupando com o ter, e sim com o ser. Pois Cristo, desde o momento que ele chegou aqui, que ele veio para cá, né, encarnou entre nós, né, em nenhum momento ele fez grandes exigências. Por exemplo, ele nasceu aonde? Numa manjedoura, né? Então, assim, cercado de animais, assim, na maior simplicidade possível, né? Então, assim, ele não fez as exigências materiais de que nós fazemos hoje. Hoje, por exemplo, a gente quer nascer, eu vou nascer na maternidade tal, meu filho vai fazer tal coisa, eu preciso ter um quartinho especial para o meu filho, né? Então, a gente se preocupa muito, né, em fornecer as coisas materiais em detrimento das coisas do espírito. Então, durante toda essa passagem, Paulo, ele vai discorrendo o quê? Sobre com quem Cristo andou, por exemplo, né? Ele vai sempre discorrendo da simplicidade de Jesus. Então, por exemplo, quem ele escolheu para andar com ele? Foram sábios, foram doutores, né? Foram, né, os escribas, os fariseus? Não, ele escolheu pescadores humildes, Simão Pedro, André, Tiago e tantos outros, né? Ele sempre procurou fazer as coisas de maneira simples, né? A infância que Jesus teve foi uma infância humilde, uma infância tranquila, como qualquer outra criança, né? Naquele tempo, né? Uma criança como todas as outras, né? Ele nunca, embora ele tivesse
toda a energia, toda a capacidade intelectual, ele poderia, né, fazer com que todos se dobrassem perante ele, e ele nunca fez isso. Ele sempre falou com a caridade, ele sempre foi justo, ele nunca julgou as pessoas, né? Temos o exemplo de Maria Madalena e tantos outros, né? Ele curou as pessoas, nunca quis os méritos por isso, né? Ele nunca fez propaganda, muitas vezes ele simplesmente falava para a pessoa ir no anonimato e a pessoa saindo fazendo aquele escarcéu, né? Tem o caso, ele sempre no caso de julgar e tudo, por exemplo, ele foi para a casa de Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, e ele não julgou, ele simplesmente falou que iria para a casa dele, né, e foi, né, e chegando lá, né, a renovação, a transformação que Zaqueu teve, o quê? Através dos seus ensinamentos, né? Então, o que a gente vê é que hoje a gente valoriza tudo e a todos pelo quê? Pelas aparências, né? A gente valoriza as pessoas, né, pelo que elas estão vestindo, a gente valoriza pelo carro que a pessoa tem, né? Então, a gente sempre está olhando o quê? Pelo ter. A gente nunca olha, né? Até num relacionamento, muitas vezes nós vamos nos relacionar com uma pessoa e a gente olha se a pessoa é agradável aos nossos olhos, né? Se ela é bonita, se ela não é, né? Só que assim, a beleza, né? Assim como outras coisas que estão por fora, né? Ela é finita. Em algum momento ela se esvai, né? Temos a lei da gravidade, temos tudo isso, né? E muitas vezes, né, por ficar buscando a perfeição em pequenas coisas, a gente deixa passar grandes oportunidades na nossa vida. E as oportunidades que nós temos, elas não são uma coisa assim simples, né? E elas não são uma coisa que aparecem toda hora. As oportunidades de crescimento, seja ele espiritual, né, seja ele moral, né, em cada um de nós, essas oportunidades, elas são como um rio. O momento que passou aquela água, né, e você não aproveitou aquele peixe ali, não, você nunca mais vai ter aquele mesmo peixe e aquela mesma água. Você vai ter outra, né, que vai vir na sequência, tal, mas aquela oportunidade, aquele peixe que você deixou passar, passou, ele não vai estar, né, mais disponível. É como as oportunidades, né? E além da gente ficar muito preso, né, ao nós, né, a gente tem muito aquilo assim, esse negócio de liberdade, a gente fala assim, eu faço o que eu quero, né? Mas, como todo lugar, né, e toda lei, a gente tem o quê? Que respeitar, existem regras, né? Então, Jesus nesse também nos dá um grande testemunho disso, no quê? Que quando ele estava em Jerusalém, a Jerusalém era dominado pelo quê? Pelos romanos, né? Então, tem aquela famosa frase que ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, acho que se aplica muito bem a a esse capítulo, porque assim, né, o que podemos colocar no dia de hoje, que dar a César o que é de César é o quê? Os bens materiais, né? Que os bens materiais, a gente tem que, ele nunca, em nenhum momento, ele condenou a todos nós por termos um bem material, né? Nunca foi nos condenou por isso, mas o que ele sempre condena, né, é que assim, às vezes a pessoa tem tanto e ela não é capaz de dividir aquilo que está em excesso com as outras pessoas. Quanto mais tem, mais quer, né? E isso a gente tem aquela passagem do óbolo da viúva, né? Que ela vai fazer uma oferta. Então, várias pessoas estão indo lá, colocando muito dinheiro, colocando
várias moedas, né? E ela vai com aquelas 2, 3 moedinhas e coloca lá, né? E Jesus fala que a oferenda dela foi a maior. Por que foi a maior? Foi a maior porque ela deu tudo o que ela tinha, né? E os outros estavam dando daquilo que lhes sobrava. E ela não, ela tirou daquilo que ela precisava, ela tirou dela mesma. Então, veja a diferença. Então, como eu falei, Deus não impede a gente de ter o nosso conforto material, de poder ter um carro, ter uma casa, tal. O que acontece é que, assim, muitas vezes aquele que tem muito, ele acaba servindo o que? Aos bens materiais e não faz a caridade. E quando faz, faz questionando, né? Faz para se exibir, né? Vai fazer uma doação, né? E tira uma selfie mostrando que ele está fazendo aquilo, né? E Jesus, como eu falei, ele sempre fez isso, deixou esse exemplo para nós que a gente pode fazer isso, né? De uma maneira sem ficar aparecendo. E é aí que a gente tem uma grande recompensa, né? Quando você doa uma roupa, um calçado, um alimento, você, às vezes você nem sabe que aquilo, né, para onde foi, mas às vezes vocês veem, por exemplo, quando você entrega, já aconteceu comigo, você entregar um pacote de biscoito, alguma coisa, e a pessoa que recebeu, né, ela fala assim, puxa, obrigado, faz 2 dias que eu não como nada, né? Então, imagina, um simples pacote de biscoito, né, de bolacha, como queiram, né, faz a diferença muitas vezes para a vida de uma pessoa. Então, essa liberdade que muitas vezes a gente fica, ai, será que eu tenho, né? E como que a gente vai exercitar essa liberdade? Se a gente agir corretamente, a gente agir dentro dos princípios que foram exemplificados no Evangelho, né? E principalmente, né, se a gente faz isso com desinteresse, né? Porque existe também um outro fator complicador que nós, embora sejamos abençoados diariamente, né, com a vida, com o amor, com companheiros, né, de luta, de ideal, né? Nós temos tantas coisas para agradecer, né? Mas a gente sempre se prende a uma coisa errada, né? Eu até lembro de uma vez uma professora, ela fez uma tabuada. Então, ela pôs 9 vezes 1 é igual a 7. 9 vezes 2, 18. E depois até o 9 vezes 9, 9 vezes 10, ela fez certinho na tabuada. Só que os alunos começaram a dar risada dela, né? Por que que começaram a dar risada da professora? Porque a professora, de propósito, ela deixou a primeira 9 vezes 1 igual a 7 errado. Então as crianças começaram a dar risada, por quê? O que que nos mostra isso, né? Que na nossa vida nós vamos errar? Sim, somos humanos, somos falíveis, né? Se não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Então, quando nós erramos, às vezes a gente acertou 1000 vezes, mas errou uma vez, nós vamos ser o quê? Condenados por aquela vez que nós erramos, não é verdade? Então, é muito importante a gente ter consciência de que quando fazemos as coisas com tranquilidade, quando fazemos as coisas com o coração limpo, com o coração tranquilo, no bem, querendo o bem do outro e não só no nosso, a gente começa a exercitar primeiro aquilo que Jesus colocou para nós, o bem, né? E também, né, nos afastamos do que é mal, ou seja, nós temos essa centelha divina, essa luz maravilhosa, então nós vamos espalhar essa luz e vamos continuar fazendo com que essa luz, né, seja superior ao que? As trevas, a escuridão. Então, neste momento, eu acho que é muito importante isso, né? Então, nós temos as possibilidades, nós temos o nosso livre-arbítrio,
de fazer as escolhas para os caminhos que nós vamos seguir, sejam eles, né, difíceis ou não, mas isso faz parte da nossa vida. As dificuldades, né, elas vão aparecer. Não é porque eu escolhi uma doutrina, uma religião qualquer, que a partir do momento que eu ingressei ali, que eu estou fazendo as coisas para o bem, não vão vir dificuldades. Vão sim, né? E às vezes até maiores, né, para que a gente saiba, né? E vem sempre aquela pergunta: ah, por que coisas ruins, né, acontecem com pessoas boas, né? Não é que as coisas ruins acontecem, né? Às vezes aquilo é uma prova que a pessoa precisa passar, né? Que foi combinado, que foi acertado, para que ela possa realmente se fazer, né, se crescer como pessoa, né, e como espírito imortal que todos somos. E além disso, nós temos muito aquela condição, né, às vezes a gente chega num ponto em que a gente queria, né, a gente se sente, a gente se acomoda em algumas determinadas situações. E aí eu vou até contar uma história para vocês, né, que talvez vocês já tenham escutado, de um sábio que foi visitar, né, uma fazenda e ele estava com o seu discípulo. E aí, quando ele chegou lá, existia um casal com um filho, né, e uma filha, um casalzinho de filhos, né, e existia uma vaquinha. E eles moravam numa casa simples, tal, né? E aí eles foram muito bem acolhidos por essa família, tal. E aí o monge conversando falou assim, né? E como é que vocês se mantêm aqui e tudo? Ele falou, tem aquela vaquinha ali, a mimosa, ela é uma vaquinha que nos dá o leite, com leite a gente faz o queijo, né? Eles faziam várias coisas derivadas do leite, né? E assim mantinham o sustento daquela família, né? Aí o sábio no dia seguinte agradeceu e foi embora. Quando chegou num determinado ponto, ele ele pegou e falou para o discípulo: volte lá, né? E joga aquela vaquinha lá no precipício, lá no barranco, né? Aí ele falou: mas mestre, aquela vaquinha né, é o sustento daquela família, né? E aí ele falou assim: vá, por favor. E aí ele foi. Quando chegou lá, ele pegou a vaquinha e começou a ir, mas aí veio aquele remorso. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou, como ele chegou muito perto do barranco, a vaquinha acabou perdendo equilíbrio e caiu e morreu, né? E aí ele foi embora. Passado muitos anos, né, entre 5 e 10 anos, ele voltou, né, para aquele lugar, né, e de repente quando ele chegou lá, o discípulo, né, estava totalmente transformado, um lugar com uma casa bem aconchegante, árvores frutíferas, um pomar, tudo em volta, estava muito bonito o lugar, né? E aí o discípulo curioso foi lá, encontrou o capataz e perguntou: o que aconteceu aqui, né? Aí ele explicou, né, que havia acontecido, que ele falou: você pode conversar com os proprietários, né? Aí ele foi, que é aquela mesma família. E aí eles voltaram, né, e foram para lá. Quando ele foi para lá, né, conversar. Quando ele começou a conversar, ele falou: olha, que bom vê-lo aqui, né? Sabe, naquele dia que vocês foram embora, a nossa vaquinha foi lá perto do barranco, caiu e acabou morrendo. E a partir do momento que ela caiu, a gente falou, bom, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí eles começaram a se mexer, a fazer alguma coisa, plantar, a fazer e tal, né? E prosperaram, né? Como família, como pessoas, né? E assim eles falaram tudo aquilo que muitas vezes está em excesso aqui, a gente colabora com os vizinhos, tal, né? Então, ou seja, eles prosperaram, né? Por quê? Porque colocaram, fizeram aquilo que tinham que fazer, não ficaram dependendo de um único animal, né? Para fazer, né? Então, o que a gente tem que tirar dessa lição é que muitas vezes nós temos a nossa vaquinha e a nossa vaquinha ela está ali, ó, esperando, né?
Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a gente, né, não se acomode. Então, nós, nesse texto, o que que nós vimos? Nós temos essa liberdade de fazer as escolhas que queremos, né? Sejam elas boas ou ruins, sempre vão haver as consequências. Jesus deixou no seu evangelho tudo aquilo que nós poderíamos ter, né? Poderíamos extrair de bom, né? E seguir, né? No caminho reto. E também nos deu a possibilidade de o que não nos acomodarmos, de corrermos atrás das coisas, porque sempre que ele fala oração, é o orar mais ação, né? Superação é superar mais ação. Sempre existe um conjunto das duas palavras. Então a gente não pode simplesmente sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. Somos livres, podemos fazer tudo como Jesus mesmo falou, podeis, sois como deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas isso depende sempre das nossas escolhas e não nos acomodarmos na mesmice. Então, que nós possamos ter essa liberdade que Cristo deixou para nós, sempre fazendo as melhores escolhas e sempre agindo ao invés de esperar. Então, agradeço a oportunidade, né? Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer então a prece de encerramento? Fechando os nossos olhos mais uma vez, pedindo então que nesse momento a equipe espiritual que já está conosco continue nos envolvendo e que nesse momento possa estender as suas mãos sobre nós, tratando a cada um de nós, retirando tudo aquilo que não serve mais, fazendo uma limpeza, tirando aquele espinho, aquela angústia que muitas vezes dói no nosso coração, na nossa alma, e no seu lugar, enchendo os nossos corações de muita paz, de muita luz, de muito amor, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos continuar seguindo livres e fazendo as melhores escolhas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita de falar e de ouvir sobre o seu Evangelho e que nós possamos continuar perseverando no Cristo, continuar perseverando nos passos no caminho do bem. Gratidão por esta oportunidade bendita. Se conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem em paz.